Muito bem, queridos. Então, como nós temos falado na quarta-feira, nós estamos falando a respeito da eclesiologia. E a eclesiologia é a doutrina que diz respeito a quem? A igreja. E nós falamos várias coisas. Hoje eu não vou recapitular, prometo aos irmãos. E nós falamos várias coisas a respeito da igreja, da sublimidade da igreja. A sublimidade da igreja, é importante que nós lembremos, sublimidade da igreja é algo importante que nós lembremos, que não é atribuída à igreja ficou a telinha pequena, por isso que ficou menorzinho, mas assim dá para enxergar, né? Não é algo que nós possamos atribuir à igreja pela igreja somente. O que eu quero dizer com isso? Existe algo fora da igreja que traz essa característica de sublimidade para a igreja. E a gente viu que são verdades a respeito no Novo Testamento que nos falam a respeito dessa sublimidade. Nós falamos aqui várias. A primeira que nós falamos é que ela é edificada e protegida por Cristo. Então existe duas: edificada e protegida por Cristo. Essa verdade é algo que traz a característica de um ser sublime, como se nós pudéssemos falar aqui na igreja como sendo um ser. A ideia de que a igreja se transforma em sublime por causa da verdade atribuída a ela, que ela é protegida e edificada por Cristo. Depois nós vimos também, em segundo lugar, que a igreja ela é sublime. Tem um grilo aqui. Um grilo, quer fazer parte, que falamos de Moisés e tudo mais, parece que apareceu um grilo aí. Então, em segundo lugar, nós vimos que ela é sublime por causa do preço que foi pago por ela. Vocês lembram? O preço pago por ela é o sangue de Cristo. Isso dá uma qualidade à igreja que nenhum outro ser, nenhuma outra pessoa na face da terra inteira possa dizer: olha, eu tenho valor por causa disso. Então, por exemplo, quando nós pegamos uma marca famosa, como as que a gente tem celulares, bebidas e tudo mais, essas empresas elas têm um valor por causa da marca. A marca atribui valor a elas. Só que elas jamais podem chegar diante de Deus e dizer assim: eu tenho valor porque eu sou tal marca. Para Deus isso não significa absolutamente nada. Mas a igreja, ela tem valor diante de Deus porque o preço que foi pago foi o do sangue do Filho. Então isso traz um valor incomparável e por isso a igreja é sublime. Em terceiro lugar, nós vimos que ela é herdeira com Cristo. A ideia de herdeiro, você sempre tem que ter muito claro que um herdeiro, ele consegue compartilhar da herança daquele que deixou. Por exemplo, um filho, ele é herdeiro da herança dos seus pais. Então, porque nós estamos unidos com Cristo, nós somos capazes de desfrutar uma herança incorruptível. Lembram do texto de 1 Pedro? A herança que não pode ser desfeita. Aqui na terra, o ouro, ele termina, o dinheiro termina, a beleza esmurece. Não é verdade? Nós não vemos em num determinado momento da nossa vida as rugas começam a aparecer, o cabelo branco começa a surgir, o cabelo começa a desaparecer. No caso de quem está unido com Cristo, tem uma herança que não se corrompe, ela não se corrói, no sentido que ela não acaba. Não existe nada externo que possa roubar o seu vigor. Então, hoje, se você tem muito dinheiro guardado em casa, um ladrão pode vir na sua casa e lhe roubar. Acabou o seu dinheiro. Se você tem preocupações com a beleza estética, você pode, aqui é meio chocante, mas você pode pegar uma doença terminal que lhe deixa completamente desfigurado. Você não tem controle sobre isso. Mas em Cristo, nós desfrutamos de uma herança incorruptível. Nós temos a vida eterna. Em quarto lugar, que nós vimos também, ela é defendida por Deus, a igreja. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós?
se ele não o poupou o próprio Filho, mas por todos nós crentes o entregou, não nos dará juntamente com Cristo todas as outras coisas? Romanos 8,32. Esse é um versículo bom de ficar na memória quando a gente estiver abatido, quando a gente estiver preocupado, a gente lembrar assim: se ele me deu a Cristo, que é o que tem de maior valor, ele não vai me dar tudo aquilo que eu preciso? O ponto é que talvez muitas coisas que a gente acha que precisa, a gente não precisa, né? É mais ou menos dentro dessa ideia que o Projeta Sola fez a ideia da música do Salmo 23, né? Aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso, certo? Então, em quarto lugar, nós vimos isso. Agora vamos para o quinto lugar. Em quinto lugar, nós falamos aqui, que eu vou tentar ser um pouco mais sucinto. Quinto lugar é que ela é digna de ser protegida e de que se padeça por ela. E aqui eu frisei bastante com relação ao amor mútuo entre nós irmãos. Vocês lembram? Muitas vezes nós deixamos de nos compadecer entre nós irmãos. Vou dar um exemplo aqui, não me entenda errado. Muitas vezes quando nós vemos pessoas pobres, mais pobres que nós, é normal que nós nos compadeçamos. Pessoas pedindo esmola na rua, venezuelanos, caso da irmã Bruna, né? E não há nada de errado nisso. O que existe de erro nisso é que muitas vezes nós podemos diminuir o nosso olhar para os nossos irmãos em Cristo, e isso muitas vezes parte desde uma ajuda de poder fazer algum tipo de negócio, algum tipo de que você pode convidar o seu irmão para jantar na sua casa. E isso acontece, porque muitas vezes nós acabamos nos esquecendo que a nossa maior responsabilidade é com os irmãos da família de Deus. Então, muitas vezes, as festas de feriado, elas vão cada vez ficar mais distantes. O pastor Adriano está fazendo apologia a abandonarmos a família de sangue. Não estou falando isso, mas é natural que você comece a passar mais as festas comemorativas com os seus irmãos em Cristo, uma festa de fim de ano, por exemplo, do que com os irmãos que não estão em Cristo. Pense a respeito disso. É natural que você comece a substituir encontros que não são necessariamente errados, como um aniversário de um descrente, que você não substitua o culto a Deus do domingo para ir no aniversário. Note que eu não estou falando que é errado ir no aniversário. Eu estou falando que as prioridades começam a mudar. E a gente deve caminhar nisso. Mas isso não é bem assim. Claro que existem casos e casos. De repente você tem uma pessoa que veio lhe visitar, que é de outra cidade. Cada caso é um caso, mas nós precisamos focar nossa mente em lembrar que os irmãos em Cristo são a nossa verdadeira família. Porque se você tiver um irmão seu de sangue que não é crente, na eternidade ele não vai estar com você. Depois nós vimos, isso em quinto lugar, digna. Em sexto lugar, nós vimos que a igreja é formada por pessoas santificadas. E aqui a gente falou um pouquinho a respeito dos dois termos da santificação. Existe aquele sentido posicional, que é a posição que Jesus nos coloca. Em Jesus nós somos completamente santos, porque a santidade de Jesus é trocada com nós. Essa é a ideia da substituição também, na justificação. A justiça de Cristo entra em nós e a nossa impunidade, a nossa impiedade é colocada no lombo dele. O Cordeiro de Deus que leva o pecado do mundo. Por outro lado, existe a santidade experimental, que é aquela santidade que nós experimentamos dia a dia, na medida que nós queremos nos tornar mais parecidos com Cristo. Tá bem, irmãos? Então, essa foi a recapitulação. Fui até rápido, normalmente demoraria a aula inteira. E hoje nós vamos falar sobre a sétima característica da sublimidade da igreja. Note, irmãos, que a ideia de sublimidade não é algo que nós não tenhamos escutado nunca.
Não, nós já conhecemos. Quando eu falo sobre a santidade, quando eu falo sobre valorizar o corpo de Cristo, tudo isso não é incomum. Nós já escutamos em alguma medida. Mas aqui nós estamos tentando, é o que nós chamamos de teologia sistemática. Sistematizar para ficar organizadinho na nossa cabeça. Isso é importante, organizar os nossos pensamentos. As doutrinas fundamentais são todas bíblicas, mas a Bíblia não traz as doutrinas fundamentais assim. Bom, o capítulo de Gênesis, nós vamos falar sobre eclesiologia. Não, nós pegamos o panorama inteiro da Bíblia, Novo e Antigo Testamento, e aí nós sistematizamos. É isso que são as doutrinas fundamentais, mas elas são bíblicas. Em sétimo lugar, é importante lembrarmos da sublimidade, porque a igreja tem sublimidade, porque ela é o corpo de Cristo. E agora nós vamos abrir as nossas Bíblias em 2 textinhos a respeito disso. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 1, verso 22. Efésios capítulo 1, verso 22. E poderíamos ler até o 22 e o 23, né? 22 e 23. Então diz assim a carta de Paulo aos Efésios: Deus submeteu todas as coisas, e aqui vem logo abaixo da ideia de que Deus deu todo o domínio a Jesus, seja na terra, seja no céu. Então Jesus, ele domina todas as coisas, todas as criaturas. Então, como diz Abraham Kuyper aqui, não existe 1 centímetro quadrado em que Jesus não diga, é meu. Isso faz diferença quando a gente entende assim. Porque se a igreja é de Cristo e ele é todo poderoso, o resultado disso é tranquilidade. Jesus está no controle. Embora a minha vida pareça muitas vezes um barco desgovernado, sendo chacoalhado pelas circunstâncias da vida, quem está com o leme, quem está dirigindo o navio da nossa vida, não sabe, ele não está perdido, ele sabe exatamente onde ele precisa ir. Isso deve nos alimentar, nos trazer conforto. E aí ele diz assim no verso 22, Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem de quem? Da igreja. Para o bem da igreja. Verso 23. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. O que o texto de Paulo está querendo dizer é: se Jesus é poderoso, e ele é capaz de controlar todas as coisas, e ele tem uma forma que nós chamamos nas Escrituras de graça comum, que a chuva vem sobre justos e sobre injustos. Nós vemos a bondade de Deus sendo manifesta a descrentes, ou não vemos? Vemos. Mas existe uma maneira de cuidado especial que Jesus tem apenas com o seu corpo, que é a igreja. Só com o seu corpo. Jesus não tem um amor salvífico para todas as criaturas. E é isso que muitas vezes a teologia evangélica dos nossos dias distorce. Eles atribuem a Jesus o amor, e está certo, mas deixam a justiça meio balançada. Dizem assim, Jesus é mais amoroso do que justo. Logo, se ele é mais amoroso do que justo, tem coisas que dá para deixar passar. Isso não é verdade. A Bíblia deixa muito claro que Jesus tem preocupação com a sua noiva, com a sua igreja.
E aí a gente poderia aqui fazer um trabalho, um exercício de pensamento, que se Jesus tem a sua noiva, que é a igreja, e como um marido cuida da sua noiva, pense você que é marido, cuidando da sua esposa, da sua noiva. Você não faria algo que estivesse ao seu alcance para protegê-la de um bandido na rua, de uma pessoa que lhe maltrata, que fala mal, de uma pessoa que quer passar para trás. Agora, imagine uma pessoa que tem poder para defender, que é o caso de Jesus com a sua noiva. Então, ai daqueles que têm maltratado a noiva. Vai chegar um dia em que eles vão ter que prestar contas por todo o mal que eles fizeram à igreja. É por isso que as cartas de Pedro, as cartas de Paulo, quando falam em perseguição, eles dizem assim, persevere, continue sofrendo pelo que é certo. Porque sofrer pelo que é errado, até os ímpios sofrem. Isso não tem valor nenhum. Mas sofrer por causa de Cristo, e aí a gente vem à mente a ideia de Jesus dizendo para dar outra face, aí isso quer dizer a ideia de nós sofrermos por aquilo que deve ser sofrido. Então a igreja é o corpo de Cristo. O segundo texto que nós vamos abrir está lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 18. Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 18. E aqui está a figura exatamente do que nós estamos falando. Todo corpo tem uma cabeça. E a cabeça do corpo, aqui fazendo uma linguagem figurada, o corpo como sendo a igreja, ele tem uma cabeça que é Cristo. Certo? Diz o texto assim, Colossenses capítulo 1, verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele quem? Jesus. Aí ele continua dizendo, ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Então, o raciocínio é muito rápido, fácil de se entender. Se a cabeça é Cristo e o corpo está inserido na cabeça, o corpo deve fazer tudo o que a cabeça manda. Então, dizer que estamos em Cristo e não obedecê-lo é a mesma coisa que dizermos que somos mentirosos. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Mas isso parece tão antiquado, isso parece tão radical, isso parece tão preconceituoso. Bem, a Bíblia diz que existe radicalidade em Cristo, que quem não estiver disposto a pegar a sua cruz não adianta, é melhor avaliar o custo do discipulado. Vocês já aprenderam essa pregação com o pastor Fernando, que ninguém que olha para trás é digno de continuar o arado. A ideia de que alguém que começou a arar, fazer o espaço para plantar e fica cuidando das coisas olhando para trás, ele não vai fazer um bom trabalho. Então a Bíblia, sim, ela é radical. A Bíblia, ela é preconceituosa. Se você quer dizer com preconceito que existe apenas um caminho, existe apenas uma vida verdadeira e apenas um Senhor sobre todos os outros, do qual pode ser chamado Cristo, se você quer dizer com isso que a Bíblia tem preconceito, então pode-se entender que sim. Só que a palavra preconceito não é essa. Só que nos nossos dias as palavras elas são raptadas pelas pessoas que gostam de atribuir aquilo que elas querem às palavras. Meio filosófico aqui, né? Mas deu para entender. A mesma ideia de sublimidade. A palavra sublimidade, só de escutar, a gente é legal, mas quando a gente pensa a respeito dessa palavra, a gente entende. Se nós queremos dizer que não existem duas maneiras de ir até Cristo,
é verdade. Se nós queremos dizer que não existe outra forma de ser salvo que não seja por meio de Jesus e somente Jesus, é verdade. Isso exclui pessoas, é verdade. Por quê? Porque as pessoas querem fazer do seu jeito. Não é verdade? Então esse é o problema quando nós falamos a respeito de radicalidade, de a ideia de ser ultrapassados. A verdade de Deus, ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Tem uma igreja que não sei nem se poderia ser chamada de igreja, de acordo com os padrões bíblicos, que ela tem lá estampada na frente dessa placa da igreja. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e sempre, que é bíblico, né? E é verdade. Jesus não muda conforme a cultura, nós mudamos. Jesus não muda conforme a estação lá fora, nós mudamos. Jesus não muda porque nós acordamos de mau humor. Jesus não muda de ser Deus. E Jesus não mudará de reinar sobre todos. Quer queiram, quer não queiram. Não tem como mudar isso. Então, irmãos, a princípio aqui, no número 7, a igreja é sublime porque ela é o corpo de Cristo. Esse grilo ele tem um tempinho para sair, né? Porque senão os dias dele estão contados. Se ele não for embora, vamos dar chance para ele, né? Em 8º lugar, a igreja, isso é bem legal. A igreja é o veículo. Sabe o que quer dizer veículo? Um meio de transporte. Por isso que nós falamos, qual o seu veículo? Ah, o meu veículo é o carro. O meu veículo é uma moto. Ou então, quando nós pensamos na televisão, nós falamos nos veículos de comunicação. Não é verdade? E a Bíblia é o veículo especial, pelo qual Deus torna sua sabedoria conhecida. Então Deus poderia ter várias formas que ele poderia agir para tornar a sua sabedoria conhecida, né? Deus poderia ter feito de várias formas. Deus pode fazer de várias formas. Mas Deus resolveu fazer isso através da igreja e da proclamação do Evangelho. Essa é a ideia. O veículo de Deus especial pelo qual Deus usa para transmitir sua sabedoria. E a sabedoria que não é mundana. Lembram do texto de Paulo aos Coríntios? Os judeus pedem, os gregos pedem o quê? Ninguém lembra? Pedem sabedoria, porque o povo queria debate. Então prove para nós por meio de argumentos. E os judeus pedem o quê? Sinais. Mas nós pregamos a Cristo e esse crucificado. Porque é poder de Deus e sabedoria de Deus. Essa é a diferença. Quando nós falamos a respeito da sabedoria de Deus, que vem por meio do sacrifício da cruz, isso parece loucura. Mas a igreja é o meio pelo qual Deus é o veículo especial de Deus para transmitir essa sabedoria. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, ou melhor, Efésios mesmo. Efésios capítulo 3, verso 10. Efésios capítulo 3, verso 10. E aqui vai ter um fato bem interessante do qual nós vamos atentar melhor. As versões mais clássicas, elas vão falar de potestades e domínios. A NVT ela já traz o entendimento mais facilzinho, ela já digere para a gente e nos coloca fácil de entender. Ela diz assim: o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios
celestiais. Então nós não estamos falando apenas para pessoas. Também existe o lado espiritual. E aqui muito provavelmente está se falando de anjos. Tanto os anjos que ajudam a igreja, quanto aqueles que foram derrubados, caídos, que nós chamamos de demônios. Então, olha o plano, o veículo especial de Deus, no qual ele torna sua sabedoria conhecida ao mundo, mas também ao mundo espiritual. E ele diz assim: as autoridades nos domínios celestiais, por meio do quê? Da igreja. As muitas formas da sabedoria divina. E aí a gente fica pensando a respeito do que é a pregação do evangelho diante dos seres celestiais. Eles não podem olhar e dizer: Jesus fez isso por mim. Eles não podem. Se Deus quisesse, ele poderia ter feito, poderia ter resgatado anjos, poderia. Mas o plano de Deus leva em consideração a sua igreja. E é por meio da igreja que a sabedoria de Deus, qual é a sabedoria de Deus? Na eternidade ele elegeu, no presente ele chamou e no futuro ele glorificou. Isso é sabedoria de Deus. E aos que predestinou, a esses chamou. E a esses a quem ele chamou, ele lhes declarou justos. E a esses quem ele declarou justos, ele lhes deu sua glória. Isso é maravilhoso. E esse é um dos motivos pelo qual a igreja é sublime. Isso não é atribuído a nenhum ser mais no planeta, a nenhuma instituição. Os anjos, sabe, os anjos não podem ser chamados de filhos, no sentido de que nós, no mesmo sentido que nós. Porque quem está unido a Jesus? Quem é? Pecadores arrependidos. E isso atribui sublimidade. Tá bem, queridos? Semana que vem a gente vai andar um pouquinho mais rápido. Eu cada vez vou recapitular menos, mas eu creio que é importante nós relembrarmos a respeito dessas coisas.